Olá famílias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Júnior Boranello, sou psicoterapeuta, tenho pós-graduação em saúde mental com ênfase na dependência química. E hoje mais uma quarta-feira especial, né? Não sei se vocês repararam, um pouquinho de frio aqui na Estrela da Manhã, nossa comunidade terapêutica aqui, né, no qual nós fazemos um trabalho especializado, profissional, com o objetivo, obviamente, de recuperar pessoas que sofrem pelo transtorno mental e comportamental, dependência química e alcoolismo. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de convidar vocês a se inscrever nesse canal aqui, voltado especificamente, especialmente para você familiar que tem algum ente querido que desenvolveu esse problema com as drogas, com o álcool, né? Para você entender a melhor forma de tratar, buscando tratamentos, buscando, né, estudar sobre esse problema, porque assim, essa dinâmica é tão complexa quanto, né, a dinâmica da recuperação é tão complexa quanto o processo de desenvolvimento desse trauma, desse transtorno. E hoje eu trouxe um tema especial para vocês, né, tendo em vista que a complexidade desse processo de desenvolvimento desse transtorno exige também uma correlação em entender as causas desse problema. Muitas das vezes as pessoas elas não entendem que esse vício, ele busca um vínculo lá numa raiz, talvez, né, de um trauma emocional vivido, experiências traumáticas que enfraquecem, né, a pessoa, deixam a pessoa, esse cérebro enfraquecido, podendo, né, dentro dessa vulnerabilidade, podendo, caso a pessoa tenha uma exposição às drogas, ela encontrar ali momentaneamente, né, que é essa ideia distorcida de que as drogas vão neutralizar, vão criar uma válvula de escape, vão criar uma fuga emocional. Então a pergunta para esse tema de hoje, que é até o tema do vídeo, e as pessoas provavelmente quando elas verem o tema ali, elas vão falar: meu Deus, mas o que esse cara está falando? Né? A pergunta é: como o vício, o uso de drogas te ajudou até aqui? Interrogação. Vou perguntar de novo. Como o vício, o uso de substância, seja ele álcool ou qualquer outras drogas, te ajudou até aqui? Sim, porque, né, eu até uso isso em temas de reunião aqui na Estrela da Manhã. O vício, o uso de substância, em algum momento, ele foi ajudando essa pessoa a criar uma personalidade, a criar uma identidade, a fugir de uma situação, a criar uma fuga emocional. Ou seja, então, o uso de substância, o vício, ele não foi o vilão o tempo todo. Né? Ele pode, obviamente, agora nas consequências, essa pessoa que desenvolveu, né, a dependência química, que perdeu o controle, que alterou a sua forma de sentir prazer, né, a recompensa, né, da vida, ela perdeu o sentido, os valores foram invertidos, e aí sim, agora os prejuízos são maiores do que essa necessidade de suprir vazios. Então o vício ele não foi sempre o vilão. O vício, na verdade, né, ele foi muitas das vezes a solução daquilo que deu errado. E aí, o que vinha dando errado na sua vida? Você já parou para estudar sobre isso? O que vinha dando errado na sua vida antes de você se tornar um dependente químico? Antes de você se transformar em um alcoólatra? Então, esse é o objetivo, e aqui obviamente que é um breve vídeo, mas só para você ter essa inspiração de buscar entender um profissional, um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta, para você tentar entender qual a raiz do vício. O vício, na verdade, foi uma tentativa, é uma tentativa do psiquismo em se manter de pé, ou seja, em buscar uma sobrevivência. Então, é importante a gente relatar aqui que o trauma ele vai causar um bloqueio e uma diminuição, né, um déficit na produção de dopamina, serotonina e outros neurotransmissores, prejudicando todo o circuito neural, prejudicando todo o desenvolvimento desse cérebro, aonde, né, a substância como álcool, cocaína, crack, maconha, elas produzem esse alívio temporário, mas elas diminuem, né, fazendo com que diminua a dor emocional, reduz a ansiedade, anestesiam lembranças traumáticas, cria uma sensação momentânea de pertencimento ou de prazer. Ou seja, essa pessoa que carrega um trauma, experiências traumáticas, elas processam informações de forma alterada.
principalmente elas criam um mecanismo de defesa disfuncional. Uma fuga imediata, onde desenvolve o comportamento compulsivo. E talvez essa pessoa, antes dela se tornar um dependente químico, um alcoólatra, ela já tinha. Ninguém nasce compulsivo. Já falei isso num outro vídeo lá, num vídeo que chamava Prazer Compulsivo. Ninguém nasce compulsivo. Geralmente, esse comportamento compulsivo é um mecanismo disfuncional de defesa do cérebro, ao perceber que o Juninho, que essa pessoa, ela tem um problema emocional, uma dor emocional, né, uma crença distorcida, uma experiência negativa, uma necessidade de fugir dessa situação, ele cria uma atenção extra em algo que vai suprir essa necessidade emocional não atendida e ao mesmo tempo lhe deu uma recompensa e um alívio imediato dessa dor. Então, ou seja, experiências traumáticas precoces alteram o desenvolvimento neurobiológico da criança, desse ser humano, tá? Quanto maior a exposição ao estresse tóxico, maior será o risco de desenvolver dependências emocional, dependência química, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, comportamento impulsivo, dificuldades afetivas. E claro que todo esse ambiente hostil para essa pessoa fica, né, muito vulnerável, esse ser humano se torna vulnerável para esse quadro aqui. E aí você consegue entender, né, muitos comportamentos viciosos. Dependência emocional, como eu falei, a dependência química, e essa pessoa, ela cria uma perspectiva dentro do vício. Que perspectiva, Júnior? De que o vício vai ajudar ela de uma forma. Eu até falo isso em reuniões, como eu citei no início, para os meninos aqui na clínica. Uma pergunta que eu uso com meus pacientes é fazer entender, né, que o vício, que o uso de substâncias, em determinado momento, principalmente lá no início, ele gerou algumas respostas, ele trouxe alguns complementos, ele supriu carências, né? Ele deu sentido àquilo que estava perdido. Aquela mente confusa, aquela mente traumatizada, cheio de traumas emocionais, ele encontrou na substância um complemento. As relações que ele não tinha, a falta do pai, ao sentimento de rejeição, ao abandono emocional, à violência doméstica que ele sofreu, os pais emocionalmente indisponíveis, humilhações repetitivas, inseguranças afetivas. Olha só, a substância frequentemente aparece como forma de aliviar essa dor que nunca foi elaborada. Porque isso aqui, ó, esse mecanismo, né, essas situações, cria esse mecanismo de fuga. O cérebro, né, ele nega aquela realidade que ele não quer lidar, que ele não sabe lidar, porque gera um desconforto emocional e ele tenta neutralizar esse sentimento. De que forma? Fugindo dessa realidade. Luta ou fuga. Mecanismo de luta ou fuga. Na verdade, essa fuga ou um enfrentamento distorcido, esse mecanismo que o cérebro cria, vou enfrentar essa realidade. Né? E enfrentando de que forma? Usando a substância, ele neutraliza, ele cria uma barreira, ele foge de um sentimento, ele cria uma casca emocional e essa pessoa vive com a ideia, com a falsa ideia de que a substância conseguiu elaborar, né, esse sentimento que antes ela tinha dificuldade de tratar. Então, traumas, recaídas e gatilhos emocionais, eles estão coligados porque a recaída nem sempre começa pela droga. Ou na maioria das vezes não começa na droga. A droga, quando eu vou estudar o caso de um paciente que teve uma recaída, Júnior, o que aconteceu? Vamos entender o que realmente aconteceu. Talvez essa situação, se a pessoa estava ali tentando, se esforçando, né, lutando, mantendo-se limpa, alguma coisa ainda não foi trabalhada, algum sentimento ainda não foi trabalhado. Então ela foi exposta a uma situação que elevou o nível de estresse, que deu um sentimento de solidão, de tristeza, de culpa, de vergonha, conflitos familiares, né? A essa pressão social, memórias traumáticas foram ativadas.
Talvez uma situação aconteceu ali na vida dele, ele tendo essa tentativa de se manter limpo e trouxe memórias que foram ativadas traumáticas. Aquela memória RAM, registro automático de memórias, e principalmente as memórias implícitas, aonde estão registradas memórias traumáticas, foi acionado. E aí essa pessoa se perdeu no meio do caminho. Como esse adicto ainda está ali evoluindo, buscando a recuperação, tentando se manter seguro, ele não soube lidar com esse sentimento e o cérebro dele, traumatizado, sente a ameaça emocional, procura formas rápidas para regular e a substância aparece como algo, né? Aquele meio, peraí, tem lá no registro, como lidar com esse sentimento traumático que eu não sei, né, encontrar a resposta. Espera aí, Júnior, que eu vou trazer aqui para você uma resposta rápida, imediata, que traz alívio, que traz, né, que supre carência, que preenche vazio. Pronto, usa a substância que você consegue se recuperar. Então, a forma que nós temos que trabalhar isso, pessoal, para você entender, você profissional, você, né, paciente, você que ser humano que sofre com a dependência química, você família, é entender que o cérebro ele pode se recuperar, mas é um processo longo, duradouro, contínuo, onde essa pessoa precisa entender esse mecanismo de funcionamento. A reprogramação cerebral é um processo, e a neuroplasticidade reversa explica que a capacidade de reorganização, que há capacidade de reorganização desse cérebro. Porém, tudo isso envolve o quê? Uma abstinência contínua, terapia, fortalecimento emocional, né? Aprender a fazer essa leitura, esse processo de regular as emoções. Eu sempre indico para meus pacientes, sente com as suas emoções, converse com ela, entenda por que o vício, e como eu disse no início, essa pergunta, o que o vício te ajudou até aqui? Qual dor você está tentando fugir? Objetivo, entender qual dor o vício tentou curar. Qual dor o vício tentou curar. E aí você vai começando, né, a se desenvolver essa habilidade emocional. Vínculos saudáveis, atividade física, regular o sono, tratamento do trauma, reconstrução da sua autoestima. Tudo isso vai colaborar para que o seu cérebro comece a se reconectar, criar novas conexões, neuroplasticidade, ou meu processo homeostático, onde você vai conseguir encontrar, né, novas áreas de comunicação dos seus neurônios. E isso tudo, né, quando nós falamos do trauma, você não esquece aquela situação, mas você lembra sem sentir mais aquela dor que nunca foi tratada. E enquanto você não tratar essa dor, enquanto você não tratar esse sentimento de abandono, essa rejeição, essa humilhação, né, esse abuso que você sofreu, e liberar esse perdão para quem precisa ser liberado, porque quem consome essa dor é você. Quem se consome dentro do uso de substâncias é você. E isso vem prejudicando a sua vida, o seu desenvolvimento, as suas relações. Então, tratar esses sintomas provavelmente vai ajudar você a se manter limpo. Então procure a causa dos seus problemas para você realmente ter sucesso nesse processo de recuperação. Pessoal, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. Deus abençoe. Espero, né? Eu falei, é um resumo de uma reunião muito ampla. Geralmente eu fico aqui 1h30 falando sobre isso, que é um tema muito amplo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, mande aí no direct, pergunte, tire suas dúvidas, né? Procure nas redes sociais também, no TikTok, no Instagram, né? Júnior Buranello, psicoterapeuta, tá bom? Deus abençoe todos vocês, uma ótima noite, até semana que vem.